Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto que acabo por organizar numa altura em que houve notícia de ter havido uma tentativa de ataque de drones em Moscovo, incluindo em algumas zonas centrais, sendo que as zonas centrais são sempre muito particulares e muito peculiares, porque Moscou é uma cidade gigantesca. Moscou é uma cidade que tem, de facto, um conjunto de características únicas e um espaço bastante vasto. Portanto, falar de zona central é extremamente complexo para poder, sobretudo para quem tem noção de cidades como Lisboa ou até mesmo como Porto, que são cidades que estão longe de corresponder à noção que nós temos, à noção que os russos têm de cidade propriamente dita. Eu, antes de mais, peço desculpa pelo meu atraso. Aliás, eu passo a vida a desculpar-me pelos meus atrasos, mas ainda hoje acabei por ter, além de estar neste momento a ministrar o curso sobre o Tribunal Penal Internacional, estou também a acompanhar um conjunto de outros processos paralelos que implicam algum tipo de disponibilidade, de dedicação, e então só foi mesmo possível chegar com este tempo de atraso, mas eu sei que naturalmente deixo-vos as minhas desculpas de uma vez mais por esse atraso, mas o importante é chegar. Mesmo na semana passada estive em dois diretos distintos, três diretos distintos, espero que tenham tido a oportunidade de acompanhá-los. Um deles foi no canal de Facebook, no canal e na página de Facebook do partido ADN, que me convidou para trocarmos aqui algumas impressões sobre as eleições europeias, sobre a Rússia e a Ucrânia e sobre um conjunto de outros aspectos. Estive também no canal Nova Resistência, canal do YouTube também, que vos aconselho a seguir para ter uma perspectiva diferente. E depois estive também no canal do Miguel Macedo, onde explorei mais afincadamente a situação e a realidade do Serviço de Informações de Segurança, também conhecido como SIS. Isto para vos dizer que, de facto, tem sido uma atividade bastante concorrida, mas ainda assim, por um lado é bom sinal. Aliás, já estou a organizar futuros cursos também, nomeadamente do Tribunal Penal Internacional, em inglês, e depois a preparar também um conjunto de outras atividades que inclui também, finalmente, a publicação do artigo onde me debruço sobre o Tribunal Penal Internacional e também e também a situação com a Rússia. Ora bem, aqui chegados, vamos. Muita coisa tem acontecido ao longo dos últimos dias, como devem calcular. Nem sempre o tempo é suficiente para poder cobrir todos estes acontecimentos. No entanto, eu destacaria desde já a questão da Ucrânia e da tentativa de atentado que foi cometida por parte da Ucrânia. Portanto, mando desde já um abraço para o Rio de Janeiro, Senhora Teresa Cristina, Niterói. Portanto, é sempre uma zona, uma área, não temos de dizer zona no Brasil, peço desculpa, mas é sempre uma área muito sui generis, muito boa, muito interessante. Mando um abraço para o Brasil, também para quem está em Cabo Verde, mesmo quem está na Rússia, todos aqueles que estão em Portugal, e os restantes também, que nos vão deixando aqui um conjunto de indicações, de questões, tudo isto extremamente importante. E acima de tudo, o que é que eu posso dizer neste caso sobre a questão do ataque de drones da manhã de hoje da Ucrânia? Bom, em primeiro lugar, e sim, seguindo aqui o que o El Grande Jefe aqui deixa, e o Sr. Pedro Costa também, e outras pessoas como a Sra. Catarina Rolo e um conjunto de outros, peço-vos que deixem o vosso gosto, não só no canal, como no direto. Ajuda a promover, ajuda a divulgar o canal e também este mesmo direto. Ora bem, basicamente houve a notícia, hoje de manhã, de um ataque intenso. Sim, pretendo falar também do caso de Lula e de Maduro, sem sombra de dúvida, é outro tema também bastante pertinente. Desde logo o facto de houve um ataque com drones. Esse ataque com drones foi imputado à Ucrânia e tinha uma outra particularidade. É que os drones tinham uma configuração e uma forma de tripulação e de voo diferente daquela que era
basicamente o acompanhamento tradicional. Muito obrigado, Sra. Olivia Teixeira, por toda a atenção que tem tido. Ainda fui a tempo de ler, peço imensa desculpa que apagou, mas muito obrigado por ter acompanhado e, acima de tudo, por estar aqui presente. Mas, basicamente, aquilo que nós tivemos a notícia foi inicialmente, de terem sido 8 drones. Depois houve notícias de que, afinal, eram 25 drones e agora os russos comunicam que são 10 drones que foram abatidos pelas forças de segurança e pelo sistema de defesa antiaéreo da Rússia. Ora bem, é muito importante terem atenção que estes drones, para já, estes drones não são drones que possam... não é razoável nem honesto nós estarmos a falar de drones que tenham percorrido a totalidade do território, desde a Ucrânia até Moscovo, e que depois tenham atacado, porque houve, de facto, foram neutralizados pela defesa antiaérea da Rússia, em duas perspectivas. Uma delas, mesmo através de mísseis, e outra forma com que alguns destes drones foram também travados foi através dos sinais eletrónicos, ou seja, através de sinais eletrónicos conseguiu-se neutralizar e travar o progresso e o avanço desses mesmos drones. Houve notícia de um ferido na sequência desse drone que o Sr. António Sena aqui está a referir, portanto, quem bateu num apartamento só riscou a fachada. Das imagens que eu vi, que a Rihanna Vasti, por exemplo, veio hoje publicar e vai mostrar, terá batido contra a janela, partiu o vidro e, basicamente, não causou danos de maior. Eventualmente, aqueles ferimentos, nós temos de ver o conceito de ferimentos, porque existem ferimentos de uma tremenda gravidade, mas existem também outros, podem ser alguns cortes causados eventualmente pelo vidro. Eu não estou a dizer que foi isso que aconteceu, só estou a dizer que a informação é que foram provocados cortes, houve um ferido, que foi essa pessoa que estava no apartamento. Considerando as imagens que nós conseguimos ver, é possível que se tenha tratado alguns cortes na sequência da pessoa estar perto do local onde aquele drone embateu. Qual é que é aqui a particularidade neste caso concreto? É que, relativamente a estes mesmos drones, volto a insistir, não é crível que estes drones tenham feito centenas e centenas e centenas de quilómetros para chegar ao centro de Moscovo e só em Moscovo tenham sido interceptados. A situação mais plausível e o cenário mais provável de ocorrência numa situação como a de hoje de manhã prende-se, sobretudo, com a hipótese de estes drones já se encontrarem em território russo, restante saber qual é que é, neste caso concreto, a partir de onde é que eles terão partido. Acredito que as autoridades russas, sobretudo, considerando que Moscou, se não é a cidade mais monitorizada do mundo, estará certamente no top 3, top 4, a par de Londres e de um conjunto de outros de outras cidades, mas basicamente Moscou estará a ser acompanhada, será claramente monitorizada. É possível saber a partir de onde é que eles terão levantado voo. Eu volto a insistir. É pouco provável que tenham partido estes drones de solo ucraniano. Portanto, há aqui várias formas. Para já, há uma comunidade ucraniana bastante extensa e presente na Rússia. Ou seja, a partir do momento em que chegam, em que têm presença na Rússia, com os meios devidos, é possível utilizar estes drones a partir de qualquer tipo de local e, sobretudo, para garantir que não são interceptados pelo caminho. A hipótese mais plausível é que tenham, de facto, já sido acionados e sido utilizados a partir ou de Moscou ou através das imediações e das proximidades de Moscou. Mas, além dos ucranianos, da vasta comunidade ucraniana que reside no país, nós não nos podemos esquecer que existe oposição ao governo, que existe oposição a Vladimir Putin. O que é que isto significa? Isto significa que também temos russos, temos muitos russos, naturalmente, que também não se revêem minimamente naquela que é a forma de governação do Kremlin, que são contra a intervenção na Ucrânia e que têm, acima de tudo, como interesse primordial causar o pânico,
porque um atentado terrorista, aquilo que distingue um atentado terrorista de outro tipo de ataques com drones a infraestruturas militares ou civis que permitam prosseguir interesses militares, é que, enquanto no caso da utilização de drones para fins militares não existe a intenção de atacar civis, embora não se exclua que civis possam ser danos colaterais, a verdade é que, para todos os efeitos, há também os ataques terroristas com a utilização de drones, têm como objetivo manter o pânico, manter a sociedade em sobressalto, obrigar a sociedade, de certa forma, a pressionar o poder político para uma situação de insegurança e de instabilidade a que se vive numa determinada área ou num determinado país. E, basicamente, quando nós olhamos para esta situação, é possível que este ataque tenha partido, considerando sobretudo ataques terroristas anteriores que culminaram com a morte de algumas pessoas, com a tentativa de homicídio de algumas personalidades. Um abraço para Lisboa, Sr. Luís Alves, também. É provável que este ataque tenha partido ou de algum tipo de oposição russa ou através de ucranianos representados no país. O que é certo é que é mais do que plausível qualificar este ato como um atentado terrorista porque ele foi dirigido para infraestruturas civis e foi, pelo menos estava a ser dirigido contra, pelo menos aquele que embateu no prédio, tinha como objetivo o de causar danos contra civis. Portanto, não há qualquer notícia de que ali estivesse qualquer tipo de interesse ou segredo militar. Depois há um outro aspecto ainda, é que o próprio MI6, o Serviço de Informações de Ameaças Externas do Reino Unido, já reconheceu há dias que, para todos os efeitos, quem esteve envolvido no ataque ao Kremlin foram mesmo os serviços de informações ucranianos. O Sr. José Karushin coloca aqui na CNN, passa que a Ucrânia nega envolvimento na capital russa. Certo. Então agora a conclusão que nós retiramos é qual? Um abraço para o Porto também, o Sr. Olga Guedes já vi que lá estava, e o Sr. e a Sra. Braga também. Um abraço também para o Porto. Então vamos lá ver. Como os ucranianos negam a participação, então logo por aí é o suficiente para se dizer, então não foram os ucranianos? Não. Naturalmente que, tratando-se, sobretudo quando se trata de ações e de operações que envolvem um conjunto de operacionais que podem acabar por ser expostos, é preferível, para todos os efeitos, manter o secretismo da operação e recusar assumir ou reivindicar a autoria do ato. É tão simples quanto isso. O Sr. MyGoPro já me perguntou, há terrorismo, isto é o mesmo o que a Rússia fez em Kiev? Não, isto não é o mesmo que a Rússia fez em Kiev. A Rússia não destacou um conjunto significativo de drones e atirou contra civis para manter os civis em sobressalto. A Rússia, aquilo que tem feito até agora, tem sido utilizar esses drones para atacar objetivos militares, interesses militares e depois é natural que, sobretudo quando há uma utilização de infraestruturas civis ou uma proximidade entre as infraestruturas civis e interesses militares, nomeadamente depósitos de armamento e por aí fora, é natural que existam danos colaterais. Agora, se os russos quisessem atacar civis, acreditem que o número de baixas que se teria a esta hora e de mortes e de feridos seria completamente diferente daqueles números que nós temos registados até ao momento. Um abraço também para o Lagos e um abraço também para a Polónia, para o Hugo Refino Marques. Portanto, quando nós vimos isto, nós só podemos considerar que existem diferenças. Então, temos um drone que, pelo menos, embate contra um prédio, uma infraestrutura, instalações civis. Não há notícia de qualquer tipo de interesses militares por perto. Então, não é, esqueçam que estamos perante Rússia e ucranianos. Então, mas não há uma distinção clara entre os dois tipos de atos e de ataques. Não se consegue perceber quais é que são os interesses e os alvos de um e de outro. Portanto, logo por aqui, nós temos uma diferença significativa. Não é preciso ter um doutoramento em física quântica ou ter uma licenciatura em estudos militares para perceber que, quando há o destacamento de drones contra prédios e infraestruturas civis, que ninguém consegue indicar que tivessem lá escondido qualquer tipo de armamento ou de bens militares.
E temos outros que atacam locais onde estão armazéns, onde estão depósitos de armas, onde estão qualquer tipo de interesses militares. É natural que exista uma separação entre estes dois atos. E a natureza destes dois atos, mas isto parece-me mais do que óbvio e do que evidente, que é esta a situação que se verifica. Portanto, eu acredito que estamos perante uma situação de um atentado de terrorismo, sendo que ele terá partido, muito provavelmente, a partir de solo russo. Agora, importa saber quem é que esteve por trás deste tipo de atos, como é que as coisas foram articuladas, e é natural que Kiev rejeite. Porquê? Porque é uma forma também, para todos os efeitos, de não expor aqueles que foram os operacionais nestas operações a qualquer tipo de avaliação, de análise ou até mesmo de escrutínio por parte das autoridades russas. Porque quem está em Kiev tem capacidade para conseguir, quem está em Kiev, quem está em Moscou, tem capacidade, ainda que limitada, para conseguir sair de território russo. Mas isso poderá não acontecer. E se não acontecer, é natural que as pessoas fiquem expostas às que foram utilizadas para este tipo de ataque. Agora, que houve ataque de drones, houve, que há uma tentativa deliberada de causar o pânico entre a sociedade moscovita, não tenho também a menor dúvida, e na prática não se conhece qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de drone que tenha atacado algum tipo de infraestruturas e que tenha sido bem sucedido. Agora, claro que eu já vi a especulação, as pessoas andam desejosas e andam mortinhas para que o presidente Putin avance com uma nova mobilização de civis e para que declare guerra à Ucrânia. Se a verdade é que, portanto, estou aqui a ver a senhora Yulia Mega, leak confirmado pelos especialistas que o ataque foi realizado com os drones, na Ucrânia existem C-500 e lançados de Chernihiv, de Sumy, a norte de Kharkov. Como é que isto consegue atravessar a totalidade de território russo? Eu tenho que fazer este cálculo, mas são várias centenas e centenas de quilómetros. E só há uma capacidade de resistência para drones. Nós não estamos a falar de mísseis hipersónicos, nós não estamos a falar de mísseis termobáricos, não estamos a falar nada disso. Estamos a falar de drones. Ou seja, a menos que eles consigam voar de forma a tentar evitar o radar de uma forma muito rasteira, mas mesmo a questão da autonomia, não é fácil assegurar este tipo de autonomia. Portanto, eu mantenho as minhas dúvidas de que este ataque tenha partido efetivamente. Foi confirmado pelos especialistas, vou ter de ver naturalmente essa informação, Sr. Elia Mega, vou ter de ver isso, porque tantos drones a circularem a este tipo de gravidade e a conseguirem chegar a esta distância, não é claramente nada de normal. Portanto, andam a 120, 160 km por hora, e o Sr. Pedro Coutinho no máximo. O problema é que é uma distância muito grande. Nós não estamos a falar de uma distância de 100, 200 km. Nós estamos a falar de uma distância de várias centenas de quilómetros. E o objetivo é claramente manter... Uma coisa é atacar Belgorod. Portanto, é claramente um destino que fica próximo, ou seja, é muito mais fácil de conseguir lá chegar. Agora, é possível que este tipo de drones tenham dado entrada em território russo. Eu não posso explicar, não posso afastar nem excluir este tipo de hipótese, mas temos de manter naturalmente esta hipótese, porque um deles parecia um Cessna controlado remotamente, sim, mas em escala muito menor. Eu vi essa imagem desse suposto Cessna controlado remotamente. Uma coisa de facto é um Cessna, não conseguem caber várias pessoas, cabem duas, quatro pessoas, tanto, conta naturalmente com o piloto. Ou seja, estamos a falar de uma aeronave, não estamos a falar de um drone, mas formato, eu vi perfeitamente essas imagens e, de facto, parece ir ao encontro disso. Ora bem, isto para vos dizer o quê? É preciso chegar aqui desde já a um ponto de entendimento. É que já começa a especulação de que Putin vai avançar com uma mobilização civil total e tudo mais. Já andam várias pessoas a salivar com a hipótese com uma suposta hipótese de Putin avançar com uma declaração de guerra e com uma mobilização total dos russos. Essa mobilização total só é possível de haver à luz do direito constitucional russo se houver uma declaração formal de guerra à Ucrânia. Não houve até agora. Putin até agora não a quis fazer e a verdade é que este tipo de incidentes, este tipo de atos, pressionam ainda mais Vladimir Putin para avançar com uma abordagem mais contundente
perante a Ucrânia. Porque, não só pelos incidentes em Belgorod, não só pela outra tentativa anterior dos serviços de informações e militares ucranianos terem tentado atingir o Kremlin, como agora, com esta mesma notícia, a tendência será para que os ucranianos, e é isto que eu acho que é importante frisar. Uma boa noite também, Sr. Paulo Paixão, e muito obrigado pelas suas palavras. Aquilo que nós vemos é que a verdadeira capacidade que os ucranianos têm mantido até ao momento é de conseguir infligir algum tipo de dano ou de perturbação à sociedade e ao poder político russo através daquilo que se chama, na gíria da segurança, de ameaças assimétricas, através de métodos assimétricos. O que é que são esses métodos assimétricos? São aqueles que, basicamente... Boa noite, Sr. Jaime Baião. Muito obrigado, seja bem-vindo. Ainda não foram ultrapassadas todas as linhas vermelhas. Eu continuo a defender que ainda não foram ultrapassadas todas as linhas vermelhas. Acho que se a Crimeia algum dia vier a cair num estado de ser sujeita e poder ser serem infligidos danos muito contundentes, por exemplo, na Península da Crimeia, eu acredito que aí é que verdadeiramente será ultrapassada a linha vermelha. Até lá, vai ser muito complicado de poder considerar isso, até porque o próprio Presidente Putin e a Rússia não têm interesse em considerar que a linha vermelha foi totalmente ultrapassada e que não encontram outra hipótese senão uma declaração de guerra. Não só pela convulsão social que isso vai provocar, porque isso implicará a mobilização total dos cidadãos russos, como também pela mudança de estratégia de abordagem que vai obrigar a Rússia a escalar claramente a abordagem que tem perante tudo. Portanto, perante a situação na Ucrânia. Ou seja, quando nós olhamos para tudo isto, aquilo que eu vejo é que Putin é cada vez mais pressionado, porque Putin e Shoigu e Lavrov, ou seja, o governo russo, não é só aquele conjunto de personalidades que nós vemos habitualmente na televisão, que podem ter algum tipo de intervenção, podem ter algum tipo de intervenção e que decidem a estratégia que vão ter numa operação militar desta natureza, mas existe todo um conjunto daquilo que se chama, por exemplo, na gíria americana, os Hawks, portanto, os falcões, que são um conjunto de políticos, representantes também, muitas vezes, da indústria militar, a fazer pressão para escalar o conflito e para escalar a abordagem para declarar a guerra à Ucrânia, para haver aquilo que se chama de guerra total, e que eu já vi várias intervenções dessas, sobretudo de elementos mais extremistas. Mais extremistas não quer dizer mais radicais, que só encontram como solução um ataque direto, armado e uma declaração de guerra à Ucrânia com a utilização de tudo aquilo que a Rússia tem ao seu dispor. E estas pessoas que estão à volta do governo e que muitas vezes têm acesso a meios de comunicação social, a redes sociais, com um megafone ao dispor para poderem expandir o seu pensamento e tudo mais, estas pessoas, a campanha que fazem, não é dada a mesma importância a estas pessoas como é dada aos membros do governo. Mas a verdade é que o governo é pressionado por este conjunto de personalidades. Perceber que a Rússia até agora conseguiu evitar uma declaração de guerra, já com quase um ano e meio, mais coisa menos coisa, desde o início desta operação militar especial, é quase uma resistência estoica por parte do Kremlin conseguir resistir a declarar guerra e a avançar com a totalidade dos seus recursos para a frente contra a Ucrânia e contra a NATO. Portanto, é extremamente complicado. Mas a verdade é que estas pessoas continuam a pressionar. E nós podemos ainda dizer que, para todos os efeitos, aquilo que acontece também é nós temos depois as pessoas a dizerem, estão a ver, nós dissemos desde o início que devia ter sido declarada a guerra, que deveríamos ter atacado a Ucrânia, é tentar inspirar na opinião pública russa este tipo de pensamentos. Eu ainda me lembro, quando do falecimento e do atentado terrorista contra a Dária Dugina, houve várias intervenções que passaram, incluindo a televisão russa, que aqui basicamente passaram, que foi passada também aqui em Portugal, e em que o sentimento que foi expressado foi: está na hora de Putin deixar de ser tão mole e tão sensível perante esta questão. Está na altura de irmos com tudo. Ou seja, isto é muita gente de bastidores, com tremendo peso e influência,
que consegue fazer este trabalho de bastidores. É muito importante perceber. E Putin está cada vez mais pressionado a aumentar os meios com que atua no terreno, apesar de, neste momento, a situação ser de feição para a Rússia, porque a Rússia, neste momento, está numa posição em que pode ficar na expectativa para continuar a dizimar quer ucranianos, quer também estrangeiros não ucranianos que combatem nas fileiras da Ucrânia, quer armamento da NATO. E a Rússia tem conseguido gerir isso através, lá está, da estratégia de atrito. Mas há pessoas, tal como existem nos Estados Unidos, cujo discurso é só vamos para a frente, vamos atacar, vamos destruir, vamos dizimar. E estas pessoas estão a fazer pressão. E estão a aumentar cada vez mais a probabilidade de, mais dia menos dia, a Rússia ter de avançar cada vez mais com esse levantamento. Agradeço ao Sr. Luís Alves, desde já, as palavras que me deixa e também ao Sr. Ricardo Almeida. Muito obrigado pelas palavras que me deixam. Peço a todos aqueles que tiverem a oportunidade que deixem um gosto neste direto, neste vídeo, porque é muito importante para ajudar a difundir este canal. Isto para vos dizer que a Ucrânia, no teatro de operações, tem cada vez menos capacidade para enfrentar de igual para igual as forças armadas russas. Existe um desequilíbrio claro no terreno. Aliás, nós vimos ainda agora a propósito de Bakhmut e nós vemos a quantidade de armamento que é entregue à Ucrânia. Nós vemos que a famosa contraofensiva, em termos grandes e de uma elevada magnitude, está sempre a ser anunciada. Está perto, está quase, vai ser brevemente. Isto está sempre a ser anunciado e por algum motivo tem sido sucessivamente adiado. Por falta de capacidade para conseguir materializar essa contraofensiva numa vantagem propriamente dita. Porque a partir do momento em que falhar o objetivo de conseguirem expulsar a Rússia daqueles que são os territórios, entretanto, que foram unificados à Federação Russa, vai ser extremamente difícil para a Ucrânia conseguir justificar todo o investimento que tem sido feito e tudo aquilo que tem acontecido. Portanto, eu acabo por acompanhar aqui a posição da senhora Yulia Mega quando diz que tudo isso tem um objetivo específico, que é forçar as forças armadas russas a agir agora. Kiev não pode avançar, não há força e não temos força para atacar, portanto, a Ucrânia até às fronteiras da Europa. Existe esta tentativa de pressionar o poder político russo para avançar com a guerra em larga escala e com total entrega e investimento de meios. E isso é algo que o Kremlin tem vindo sucessivamente a adiar, porque não interessa. Ora bem, mas para todos os efeitos, aquilo que nós vemos é que a Ucrânia não tem essa capacidade para conseguir de igual para igual expulsar os russos e obrigar os russos a recuar. Pelo contrário, pelos vistos parece que o dono de um restaurante, juntamente com um conjunto de reclusos, conseguiram ser suficientes para travar e para conquistar território, para vencer uma batalha a um conjunto de militares altamente bem treinados e totalmente apetrechados de equipamento da NATO. Portanto, acho que isto é sempre um dos casos, esta batalha de Bakhmut-Artyomovsk vai ser claramente um dos casos de estudo, ou deve ser um dos casos de estudo, para perceber como é que estes indivíduos conseguiram, para todos os efeitos, vencer uma batalha desta natureza. Nós estamos a falar de combate de militares para militares. Portanto, isto por si só já é paradigmático do tipo de desigualdade que existe e da simetria que existe entre a Ucrânia e a Rússia. Pelo que a única forma que a Ucrânia encontra neste momento para causar alguma comichão, por assim dizer, algum desgaste, para obrigar também, e os jornais russos, eu posso desde já dizer que estive hoje a acompanhar, as notícias russas fizeram a cobertura deste evento, debateram estes acontecimentos. Portanto, não é aquilo que muitas vezes passa aqui no Ocidente, não, lá há censura, vamos fingir que isto não aconteceu, é como se nada tivesse acontecido. Isso é completamente falso. Ainda hoje estive a ver, por exemplo, para quem tiver também a oportunidade de ver o Perdi Canal, que é o equivalente ao primeiro canal, basicamente, era um desses canais, era um desses que estava a fazer uma cobertura ampla dos acontecimentos em Moscou. Portanto, estas coisas são comunicadas ao público, estas coisas não são ocultadas, estas coisas não são disfarçadas, estas coisas são assumidas e são debatidas. Portanto, é muito importante ter isto em atenção. Não há nada aqui para esconder. Mas, ao mesmo tempo, a Ucrânia só tem como hipótese recorrer a atentados terroristas contra personalidades concretas
ou com recurso a engenhos explosivos, direto ou indiretamente. Um abraço para Vila Nova de Gaia, senhora Fátima Neves, senhor Juliano Ribas, uma boa noite para si também. Houve mais gente que me saudou aqui pelo caminho. Senhor Miguel Gomes, um abraço para si também, obrigado por estar aqui presente. Mas isto é para insistir na ideia de que os ucranianos, cada vez mais, a Ucrânia comporta-se cada vez mais em termos semelhantes àquilo que o Estado Islâmico e a Al-Qaeda sempre se manifestaram. E eu acho isso extremamente interessante, porque não é possível continuar a assumir, sobretudo aqueles ocidentais que insistem que é uma guerra, uma guerra, uma guerra. Não é possível assumir que estamos perante uma guerra quando estamos perante um Estado soberano que já ataca outro que, para todos os efeitos, tem manifestações e tem expressões no terreno que são semelhantes àquela que o Estado Islâmico tinha até há bem pouco tempo, que é, tem um controle territorial, tem acesso a armamento e tem capacidade militar, e depois divide a sua estratégia em dois vetores. O primeiro deles no terreno. O Estado Islâmico fez isto durante imenso tempo. Primeiro no terreno. Al-Qaeda, Al-Shabaab ainda hoje na Somália faz isso, o Boko Haram na Nigéria. Primeiro no terreno. Através de meios militares, resistir, pressionar, obrigar a desgastar, etc. Um abraço para o Brasil também, senhora Arona Almeida, e boa noite também para a senhora Maria Jardim, muito obrigado. E depois temos um segundo vetor, que é através do recurso a atentados desta natureza. Se nós repararmos bem, a colocação de explosivos, o ataque a personalidades próprias, quer dizer, nós neste momento já podemos falar de uma vaga 4.5, de uma geração 4.5 de terrorismo contemporâneo. A primeira vaga, curiosamente, foi iniciada pelo Mikhail Bakunin, que era russo também, e que eu já o referi aqui várias vezes, ali a meio do século XIX, foi o grande professor e aquele que andou a tentar disseminar os ideais anarquistas e terroristas um pouco por toda a Europa. E o Mikhail Bakunin, quer dizer, estamos a falar de utilizar a estratégia, a primeira vaga, por assim dizer, a primeira geração do terrorismo contemporâneo, visava exatamente o assassinato de determinadas personalidades, se tivessem cargos de poder melhor, mas visava as execuções seletivas dirigidas e direcionadas para personalidades específicas. Eu acredito que muitos já tenham tentado pessoas para a Ucrânia e afiliadas com os interesses ucranianos, tenham tentado dirigir ataques contra membros do governo russo, mas até o momento isso tem sido de todo impossível. Um abraço para Luanda, para Angola em geral, Sr. José Batista Sá Júnior, seja bem-vindo. E, portanto, neste momento, a Ucrânia confunde-se em grande parte com movimentos terroristas como o Estado Islâmico e como a Al-Qaeda. É a única forma de poder conduzir ataques com alguma eficácia, de causar algum burburinho, é através destes métodos assimétricos. Eu acredito que a Ucrânia, por exemplo, está a tentar desencadear, juntamente com a NATO, também ciberataques. Os únicos ciberataques que pontualmente vão conseguindo que sejam bem-sucedidos são invasões a servidores de canais de televisão, determinadas transmissões que sejam feitas para televisões ou ecrãs públicas e por aí fora. E por acaso, não é por acaso que nós vemos que eles só conseguem chegar a estes meios, não têm conseguido chegar a outro tipo de meios. Agora, o Sr. Emílio falou aqui que o Mikhail Bakunin faria-nos hoje. Olhem que feliz ou infeliz coincidência. Deixem-me lá ver quando é que ele nasceu. É verdade, 30 de maio de 1814, e olhem, mais um bocadinho e estaríamos a celebrar, entre aspas, quem quiser celebrar, que era um anarquista revolucionário, o Mikhail Bakunin. É muito curioso perceber que para o ano celebrarão, quem seja adepto deste tipo de personalidade, serão os 110 anos do seu nascimento. E vejam que o local da sua morte, portanto ele faleceu 1 de julho de 1876, foi na Suíça. Era um dos locais onde ele tinha de se recatar e tinha de fugir. Foi a única forma de conseguir assegurar que pelo menos não enfrentava a justiça do Estado russo, porque Bakunin, de facto, foi um tremendo professor do chamado terrorismo contemporâneo, influenciou inúmeros grupos anarquistas por essa Europa fora, não só nos Balcãs,
mas como também em Portugal, o regicídio contra o rei Dom Carlos, em 1908, a 1 de fevereiro de 1908, portanto, como vocês sabem, foi sobretudo às mãos de anarquistas. E esses anarquistas, na altura, lá está, o objetivo, qual é que era a primeira vaga do terrorismo da altura? Era assassinar, causar o homicídio, autoridades dos Estados para conseguir, desta forma, fragilizá-los e obrigar a um golpe de Estado que revertesse, para todos os efeitos, as tendências monárquicas e imperialistas para garantir a ascensão de um regime republicano e que, eventualmente, depois pudesse ter os contornos anarquistas, como funcionou por aí fora. Portanto, não é fácil. Sr. Paulo Rosa, muito obrigado desde já pela sua contribuição. Aliás, eu aproveito e agradeço desde já pela confiança, pelo reconhecimento que faz no trabalho que aqui exponho. E, acima de tudo, a todos aqueles que fazem os seus contributos através do PayPal, do MBWay, do Revolut, também através aqui do YouTube. Portanto, eu agradeço. Alguns fazem já depois, quando vem o vídeo, já depois do direto. Eu agradeço a todos vocês o contributo que fazem, porque é extremamente importante e é também uma prova de reconhecimento no trabalho que aqui faço. Outra manifestação importante do trabalho que aqui faço é deixarem um gosto, é deixarem simplesmente um like neste direto, também no canal, que, como a senhora Vanessa já dizia ali atrás, felizmente já vai nos 8.000, já ultrapassou a fasquia dos 8.110 seguidores. Neste momento o rumo é aos 10.000, é aos 5 dígitos, e a partir daí continuar a subir, mas acho que isso é mais uma demonstração de que o trabalho que aqui é apresentado, que é reconhecido e que é apreciado, e isso a mim só me dá mais força ainda para poder continuar. Ora bem, isto relativamente à situação dos drones, é importante nós percebermos que é expectável que Kiev tente acionar ou tente esperar ter, não digo lobos solitários, mas pessoas que simpatizem com a causa ucraniana explotarem atos desta natureza contra o poder político russo ou contra os interesses também russos. Muito obrigado, Sr. Mirtskova, muito obrigado por isso, por tudo. E eu, relativamente a esta situação, eu agradecia, para todos os efeitos, que se ponderasse verdadeiramente, porque eu diria que é cada vez mais provável de se verificar este tipo de incidentes em solo russo. O objetivo é mesmo esse, é manterem certeza, causar o pânico, quando as pessoas me dizem isto é para os russos sentirem aquilo que os ucranianos sentem. Não é comparável. Não é comparável porque, se queremos comparar, então eu vou comparar isso sim. Aquilo que os ucranianos sentem, bom, então, vão ver aquilo que em Donetsk, em Lugansk, no Donbass, já se vive há vários anos, sobretudo em que vários civis foram sacrificados e foram sujeitos à intervenção e à agressão causada pelos militares daquele que se diz que é também o próprio país. E o ataque a infraestruturas civis, a alvos civis indiscriminados. Já tive aqui a Eva Karim Bartlett, que já falou exatamente da situação, por exemplo, das bombas Pétala, que ainda hoje continuam a provocar baixas no Donbass, fora um conjunto de outras decisões e de outras situações. Portanto, vamos lá ver. Tudo isto é que é possível comparar agora. Estar a falar ataques contra infraestruturas e instalações militares, interesses militares, contra a utilização de drones, contra civis, e execuções seletivas, portanto, homicídios, para provocar a morte a pessoas que nem sequer militares são, algumas delas, ou que não têm autoridade militar, isto sim são atos de terrorismo. Isto a Rússia não está a fazer em solo ucraniano. Desculpem, chamem-me para o russo, chamem-me para o que quiserem. Em termos factuais, em termos documentais, não é possível afirmar que continua a haver algum tipo de ataque direcionado pelas autoridades russas ou pelas milícias do Donbass contra civis, indiscriminadamente civis ucranianos. Não existe. Pelo contrário, nós vemos até como a Igreja Ortodoxa ucraniana, que está ligada ao Patriarcado de Moscovo, a forma como ela mesma continua a ser alvo de ataques, aliás. Eu ainda agora estava a ver aqui uma notícia, ainda antes de entrar aqui, e que eu vou já, deixem ver se eu vos consigo passar a ler, sobre o que é que a Ucrânia, o que é que as autoridades ucranianas estão a fazer algumas personalidades. Portanto, isto esteve aqui, deixem ver se eu consigo encontrá-la novamente, mas é só para se ter a noção das coisas que efetivamente estão a acontecer. Portanto, a Ucrânia demite funcionários
que se recusam a votar em favor da proibição ou para banir a Igreja Ortodoxa Ucraniana, que é aquela que está associada ao Patriarcado de Moscou. Portanto, estes indivíduos, 2 funcionários, está aqui a ser referido na Ucrânia, 2 funcionários do Conselho Regional de Zaporozhye, Volodymyr Padarozko e Yehor Maroz, foram demitidos apenas porque os políticos se opuseram à proibição da Igreja Ortodoxa Ucraniana. Portanto, eles entenderam que não se deveria banir ou proibir as atividades de uma confissão religiosa que é associada à Rússia, mas que vários fiéis, para todos os efeitos, continuam a professar esta religião. Portanto, nós devemos pensar nestas coisas todas. Portanto, isto sim é preocupante. Uma boa noite, Sr. Gato Ferreira, seja bem-vindo. E isto para vos dizer que a tendência é continuarmos a manter esta cadência de ataques. Isto relativamente a essa situação. Depois aqui, pergunto também do Sr. Trip for Man, será que podia fazer um resumo do conflito? Ui, ainda não percebi. Quem está a ganhar, quem está a perder, como vai a coisa? De um lado dizem uma coisa, de um lado dizem outra. Ó, Sr. Trip for Man, ao fim deste tempo todo, quem está a ganhar, quem está a perder? Bom, eu a essa pergunta posso responder. Porque isto não é uma partida, isto não é um jogo de futebol. Portanto, quem está a perder, estão a perder os dois. Isso eu sei que estão a perder os dois lados. Todos os lados, incluindo os países da NATO, que continuam a financiar e a alimentar este conflito armado. Portanto, está a perder a Ucrânia, está a perder a Rússia, está a perder a NATO, está a perder a União Europeia. Portanto, depois, quem está a ganhar, vou aproveitar aqui a deixa da senhora Catarina Rolo, quem está a ganhar são todos aqueles que estão a aproveitar o aumento da conflitualidade para, sobretudo ligados à indústria militar e ao poder político, para ter algum tipo de relevância, para continuarem a faturar cada vez mais. E depois, por outro lado, quem está também a ganhar são todos aqueles que vão fazer comentário televisivo, mas para despejar propaganda no sentido de diabolizar a Rússia a todo o custo e custo que custar. Portanto, esses estão a ganhar bom dinheiro, estão a ganhar a esperança de terem visibilidade, estão a ganhar gostos, estão a ganhar isso tudo. Portanto, mas se quiser colocar quem está em conflito, se alguma destas partes está a ganhar, não, ninguém está a ganhar. Eu não acredito que exista uma parte vencedora que possa, uma parte que participe nas hostilidades e que possa ser considerada vencedora do que quer que seja. Porque qualquer vitória militar que possa obter, ou qualquer vitória política que possa ter, tem sempre um tremendo custo e é sempre sujeita a um tremendo ónus e um tremendo sacrifício de vidas humanas, de situações sociais que demoram a recompor-se e por aí fora. Portanto, volto a insistir, eu acho que só perdem. Agora, uns acabam por perder numa escala maior do que outros terão mais dificuldades para conseguir sair do buraco desta derrota do que outros, mas ainda é muito cedo para se fazer esse tipo de prognósticos, porque a posição ainda vai no adro, ainda é muito complicado de poder fazer esse tipo de conclusões. Agora, que é indubitável que todos estão a ter tremendos custos e tremendas perdas, sem sombra de dúvida. Aliás, a senhora Vanessa está aqui a sublinhar. Estamos nós, povo europeu, também a perder. Sim, nós estamos a ser, eu neste caso, também enquanto cidadão, e lembrem-se, quando eu digo nós, quando eu falo no nós, eu falo nós ocidentais. Eu sou ocidental. Eu também estou aqui, eu também vivo aqui. Eu não estou a defender interesses russos, eu não estou a defender também interesses ocidentais. Eu não tenho interesse nem prazer nenhum em ver que o Ocidente, ao qual eu pertenço, onde estão as minhas origens e no qual eu vivo, e em princípio continuarei a viver, que está a continuar a afundar-se numa situação que não faz sentido nenhum. E que não faz sentido nenhum. E quem é que paga? São os civis como nós. Portanto, aquilo que eu tenho de fazer é, acima de tudo, de sugerir formas justas e corretas de poder retirar aquilo a qual eu tenho esse sentimento de pertença, que é o Ocidente, para que eu próprio também não seja sacrificado e os meus não sejam sacrificados, e mesmo aqueles que são inocentes e que não são meus, não me são próximos, mas que são para todos os efeitos também sujeitos e expostos a isto e não merecem. Portanto, acima disso, Sr. Susana Rodrigues, Doutora Susana Rodrigues, seja bem-vinda uma vez mais aqui a este mesmo direto. Sr. Susana Rodrigues, esta situação tem algum fim à vista? Vai acabar por ter, vai acabar por ter. Eu ainda no outro dia, por acaso, estava a falar e
costumo trocar impressões no Twitter com o André Lima, que se calhar muitos de vós conhecerão, que foi e é ainda hoje uma lenda do futsal, quer do Benfica, quer da Seleção Nacional, portanto uma lenda a nível mundial, uma pessoa extremamente correta, extremamente educada e que também é por isso que eu troco estas impressões com ele. Exatamente porque é uma pessoa que sabe expor o seu ponto de vista, não acompanho, mas é uma pessoa que sabe expor o seu ponto de vista. E a partir do momento em que as pessoas são educadas, tentam ser honestas, genuínas nisso tudo, portanto, o André Lima está neste momento na China, a treinar na China, portanto está a fazer o seu trabalho, e eu ainda no outro dia lhe dava esta comparação. Quando é que isto vai acabar? Isto basicamente faz lembrar, não sei se lembram, daqueles jogos quando nós éramos miúdos, não sei se ainda hoje os garotos os fazem ou não, que é basicamente ter estes dois dedos esticados e depois tinha outros. Então, uma mão é do miúdo, outra é do outro. E um bate com força. Depois, em vez do outro, bate com força. E por aí fora. Até que há um que, às tantas, já vai ter os dedos tão vermelhos, tão inchados, quase em ferida, de tal forma que não vai aguentar sequer disparar mais uma tentativa de agredir o amigo. Portanto, estes jogos faziam-se. Eram jogos tolos, naturalmente, mas eram jogos de miúdos que se fazia e, ao mesmo tempo, também eram ingênuos. E parece-me que é isso que nós estamos a viver aqui. Ou seja, nós vamos chegar a um ponto em que vai haver uma das partes. Se isto continuar, atenção, olhando para o conflito no dia de hoje, se isto continuar como tem estado até ao dia de hoje, vai chegar ao ponto em que a Ucrânia vai apontar qualquer tipo de morteiro e não vai ter morteiros para disparar, ou então que a Rússia, efetivamente, todos os dias, desde há mais de um ano, que dizem a Rússia não tem projéteis suficientes, a Rússia não tem armas suficientes, a Rússia vai esgotar o seu estoque de mísseis. Bom, quer dizer, todos os dias repetem aquilo. Eu não digo que algum dia vão acertar, mas se calhar algum dia, eventualmente, isto pode afinal correr bem. Que é se alguém conseguir estrangular o Kremlin em termos de indústria militar e não conseguir continuar a produzir mais mísseis. O que é certo é que isto faz-me lembrar um pouco também aquela anedota que se conta, que é da mulher que, quando casa, diz ao marido: olha, eu estou aqui a sentir uma dor, eu acho que tenho cancro. E o marido diz: não digas isso. E a mulher vai fazer os exames e não tem cancro nenhum. 10 anos depois, a mulher volta a dizer: olha, eu acho que tenho cancro e tal, e sinto aqui uma dor. O marido diz: vai fazer os exames, mas tu não tens nada, não sejas tola. Ou seja, isto fica assim, até que a mulher chega finalmente aos 80 anos e vira-se para o marido e diz: estás a ver, eu fui fazer os exames e tinha cancro. Ou seja, 60 anos depois, ou 70, de andar a fazer toda aquela prognose, bom, algum dia acabou por acertar. E parece um pouco o tipo de análises que são feitas relativamente ao estoque de mísseis e ao tipo de meios que acabam por ter os russos. Ou seja, todos os dias vaticinam que a Rússia está iminente a perda de equipamento, a Rússia vai ficar sem nada, não vai conseguir mais conduzir ofensivas. Há mais de um ano que repetem esta história, não é? Como Vladimir Putin também está mais de um ano para morrer com um cancro terminal, algum dia o homem vai morrer. Vamos todos um dia, não é? E eu acredito claramente que as coisas estão a entrar num plano de teimosia tal, isto ainda respondendo à senhora Susana Rodrigues, uh, as coisas atingiram um plano tal que não existe um único elemento em que nós possamos dizer, não é que as partes convergem, é que, ou que têm um ponto em comum, não, é que as partes conseguem estar minimamente próximas. Isso não existe. E diz a minha experiência, não só quando era advogado, como quando exerci um conjunto de outras funções, que quando existem duas partes em pontos tão antagónicos que não conseguem sequer encontrar um ponto de aproximação, que é difícil haver algum tipo, que é impossível haver algum tipo de acordo. E se não há nenhum tipo de acordo, então isso significa que as partes estão disponíveis para continuar a manter as hostilidades. Até que isto é um pouco como tudo. Há um que não vai aguentar e vai ter de acabar por ceder. O Sr. Jorge Pinto pergunta-me: poderia explicar qual seria a melhor solução diplomática para o fim do conflito? Olha, a melhor solução diplomática para o fim do conflito, neste momento, era, desde logo, o Ocidente a NATO deixar de fornecer equipas. Chegaram a um entendimento com a Rússia, prévio, no sentido de, se a Rússia travar as hostilidades e a sua campanha de progresso territorial com a Ucrânia,
então a NATO cessa qualquer tipo de apoio armamentício para a Ucrânia. Ou seja, a NATO assegura que se a Rússia pelo menos suspender até que se desenvolvam e desencadeiem conversações, garanta à Rússia que não há qualquer tipo de incursão, qualquer tipo de ataque aos próprios russos. Eu acho que isto pelo menos já serviria para poder acalmar este tipo de campanha e para haver uma base de razoabilidade. Mas tem de haver outro tipo de reconhecimento, que é aqueles territórios que neste momento foram, mais recentemente, unidos à Federação Russa e que pertencerem, que celebraram um acordo de unificação com a Rússia, esses territórios têm de haver um tipo de reconhecimento no sentido de esses territórios se manterem, pelo menos, como parte integrante da Rússia. Já foi realizado o referendo em cada uma destas regiões. Portanto, vai ter de haver uma cedência territorial neste caso. Agora, a Rússia, à luz da sua Constituição, não pode ceder território. Ou seja, estes 5, a questão é essa. Não, Sr. Jamie Tinker, a Rússia está disposta a devolver terreno? Não. Eu acho que isso só alguma vez poderia acontecer numa situação de capitulação da Rússia. Vamos ser realistas, a Rússia não vai ceder território e tinha de ser operada uma revisão constitucional que fosse referendada pelo povo russo. Por outro lado, qualquer tipo de cedência territorial também não pode ser feita através unicamente do presidente Zelensky ou sequer da Rada, que é o Parlamento ucraniano. Tem de haver sempre um referendo em que o povo ucraniano, no seu todo, aceite ceder aquele território para a Rússia. Portanto, nós estamos num impasse em que eu só vejo isto acabar com base naquilo que nós temos. Sim, à luz da Constituição da Ucrânia, Sr. Jamitinka, tem de ser o povo ucraniano a votar, o povo ucraniano no seu todo, a votar em favor de qualquer tipo de cedência territorial. A senhora Yulia Mega disse, parece que neste momento não existe resolução diplomática. Pois, de facto, eu estava a tentar admitir cenários, mas assim, estas são as hipóteses de começar uma aceitação de conflito diplomático. Ponto número 1. A questão territorial, parece-me que aqui é a questão central. Enquanto não houver uma aproximação entre Rússia, Ucrânia e NATO em matéria de cedência territorial para a Federação Russa, podem andar aqui a promover o tipo de conversações e acordos de paz que quiserem. Podem andar aqui, aliás, eu recordo que há mais de um ano andavam a dizer que Putin andava à procura do melhor acordo para poder retirar-se da Ucrânia. Não há intenções do Kremlin de sair daquele território que agora já foi unificado à Rússia. Até porque já foi oficializado. A Rússia não tem como, é inconstitucional qualquer tipo de cedência territorial para a Ucrânia neste momento. Isto é improvável. Por isso é que eu digo, solução diplomática neste momento, eu acho que o único começo poderia ser travar exatamente, travar para todos os efeitos a conflitualidade e a tensão. Acho que isso seria um ponto de começo. A partir dali, a questão territorial é imperativa e se não houver essa cedência, essa aceitação de cedência territorial, tudo o resto, a questão da desnazificação, a questão da desmilitarização, a questão de uma zona de tampão entre a Rússia já com estes territórios, e a Ucrânia ao Ocidente, não consigo perceber como é que é possível a Rússia aceitar uma solução distinta. E, quer se queira, quer não, a Rússia é que tem o controle da situação neste momento. É a Rússia que tem a iniciativa. É a Rússia que decide se responde a uma escalada do Ocidente para poder dar ou não algum tipo de resposta mais contundente. Portanto, eu diria que a Rússia neste momento está em vantagem. Não, é difícil dizer que está a ganhar, uma vez mais pelos critérios que eu disse, mas é muito difícil encontrar alguma forma de poder resolver este conflito diplomaticamente enquanto não houver interesse em proceder à realização de cedências territoriais. É verdade. Porque a Rússia não... Esta é a base de qualquer acordo. Depois temos a questão das sanções. E as sanções são também, naturalmente, uma matéria importante para a Rússia. Portanto, quem me vier dizer que eu alguma vez disse, ou que existe alguém que está a dizer que as sanções não afetam a Rússia, bom, desde logo está a ser desonesto. E está a mentir relativamente a mim. Eu nunca disse isso. As sanções afetam a Rússia? Claro que afetam. E os resultados estão à vista, aliás. As sanções afetam a Rússia, afetam a economia russa. Agora,
Não provocam é os efeitos que o Ocidente acreditava que iriam acabar por provocar. É difícil. É diferente. Mas as sanções também são outro ponto-chave. Isto para dizer que não existe propriamente uma solução matemática de A mais B igual a C para pôr um fim a este conflito. O Sr. Susana Rodrigues pergunta-me ainda, com as próximas eleições nos Estados Unidos e com uma possível vitória republicana, o fim fica mais perto. Concorda? Olha, independentemente de quem seja o candidato, eu já ouvi as intervenções do DeSantis, já ouvi também as intervenções de Donald Trump, e já ouvi um conjunto de outras intervenções republicanas. Deixem-me só ligar aqui a bateria, senão isto vai cair. Há um conjunto de personalidades republicanas, muitas delas que vão concorrer ou que têm ambições presidenciais ou políticas e que, no sentido de serem contra o apoio que tem sido ministrado à Ucrânia. Mas depois eu vejo o senador Lindsey Graham, que vocês devem ter visto ontem e nos últimos dias, com aquele tipo de declarações xenófobas e que agora aparece a Reuters a dizer, bom, mas afinal aquilo resulta de montagem ucraniana. A Ucrânia que selecionou vários trechos e juntou-os no mesmo pedaço. Bom, não é uma coisa, aqui uma coisa que é inquestionável, que é ouvir Lindsey Graham a dizer estão a morrer ucranianos e depois o melhor dinheiro que alguma vez nós aplicamos. Se é uma montagem, posso dizer que é uma montagem com recorte muito bem feito, mas mesmo muito bem feito. Portanto, e o próprio Lindsey Graham, para quem acompanha o seu tipo de atividade, para já o Lindsey Graham é um elemento republicano que é um ser invertebrado. Tenho de dizer isto desta forma, porque eu ainda me recordo das declarações de Lindsey Graham a dizerem que, relativamente à Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman não pode continuar a ser chefe de Estado da Arábia Saudita. Não tem condições. Nunca na vida ele se sentará lado a lado com o Bin Salman. Naquele homem é A, B e C e nunca na vida ele estará reunido com ele. Bom, poucas semanas depois nós vimos que o próprio Lindsey Graham tem até imagens de extremamente sorridente em Riad com Bin Salman. Portanto, vamos lá ver. Lindsey Graham é este tipo de pessoa que revela uma tremenda xenofobia, porque ele odeia iranianos, odeia árabes, odeia chineses, odeia russos, como nós vimos agora. Eu ainda ontem dizia também que ele odeia até ucranianos, está a utilizá-los em favor do seu próprio interesse, e ele também deve odiar israelitas, mas por uma questão de conveniência ele é assim. Bom, mas Lindsey Graham tem uma influência muito grande no aparelho de Estado. Na altura, Donald Trump conseguiu pô-lo no sítio, conseguiu controlá-lo de certa forma, embora ele a espaços fosse fazendo sempre pressão sobre a política externa de Donald Trump. Mas a verdade é que quem está no Senado, quem está no Congresso dos Estados Unidos, são de facto personalidades que controlam boa parte também da agenda política do presidente. O presidente não é presidente absolutista e está sujeito àquelas que são as linhas do Congresso, quer através da Câmara dos Representantes, quer através do Senado. E aquilo que nós vemos por parte de Lindsey Graham é um apego e uma colagem incondicional àquela que é a agenda israelita. E aqui não confundam duas coisas. Não confundam sionismo com semitismo. Uma coisa é ser contra a política de Israel e contra, até em última análise, o Estado de Israel. Outra coisa é ser contra os judeus. Digo-vos isto porque os judeus ortodoxos, por exemplo, muitos deles são contra algumas correntes da ortodoxia judaica, é contra a existência de um Estado de Israel porque contraria as escrituras sagradas. Portanto, atenção, então, e estes judeus são o quê? São também antissemitas, como muita gente diz, ou são antisionistas? Portanto, vamos pôr as coisas no seu devido lugar. Lindsey Graham teve desde sempre uma participação tremenda no sentido de acicatar os ânimos também na Ucrânia. Foi sempre um dos carniceiros ativos a instigar o Euromaidan. Esteve reunido com Petro Poroshenko e com militares ucranianos, que existem vastíssimas imagens disso. Na altura, ele até estava a vaticinar que a ofensiva ia acontecer no ano 2018. 2018 vai ser o ano. Bom, continuamos à espera. Faz lembrar um pouco como aquelas imagens do Petro Poroshenko que dizia que
Os russos é que vão voltar a viver em caves e a esconder-se em caves e tudo mais. E agora temos uma fotografia do Petro Poroshenko, que está, de facto, ali sujeito também é ele que está numa cave a tentar proteger-se. Mas depois McCain e Lindsey Graham, sim, John McCain e Lindsey Graham, de facto, eram duas personalidades, um diz mata, outro diz esfola, funcionava assim. Portanto, e nós continuamos a ter várias personalidades de peso no Congresso norte-americano, sobretudo senadores, basicamente em que têm influência e têm peso. E quando eu vejo Lindsey Graham a defender incondicionalmente o ataque à Rússia, a salivar com os russos estão a morrer, é o dinheiro americano, é o nosso dinheiro mais bem gasto de sempre, coisas do género, não acredito que seja para Trump, para DeSantis ou para qualquer outro republicano que vença as presidenciais apenas chegar, ver e vencer e acabar com o conflito. Agora, acredito que se tivermos uma personalidade que é contra a cedência, há várias vozes republicanas contra a cedência de auxílio à Ucrânia num momento desta natureza, eu acredito que com uma personalidade republicana teremos uma maior probabilidade de reduzir esta tensão e de acabar por chegar ao fim deste conflito. O senhor Pedro Pinto vai-me deixar ainda outra questão. Deixa-me ver. Jorge Pinto, peço desculpa. Não querendo ser chato, não é chato, pelo contrário, toda a gente está aqui para participar e para fazer questões, observações, como quiser, portanto não é chato nada. Aceitando a NATO e a Ucrânia as exigências russas, quais seriam as exigências por parte de Putin? Acho difícil. Boa noite, senhora Natácia Pedroso, seja bem-vinda. Um abraço também ao Vítor Buriti da Silva. Boas aulas, amanhã às 8, portanto, tudo a correr pelo melhor. As cedências da Rússia, neste momento, são cedências de aliviar sanções contra os ucranianos, não se comprometer com qualquer tipo de ações hostis que possam contribuir para a conflitualidade em território ucraniano, e para todos os efeitos, em darem também garantias, no sentido de que não tem qualquer tipo de pretensão de continuar a avançar e a progredir no terreno com o intuito de juntar ou unir-se a território ucraniano à Federação Russa. Parece-me que, mais do que isto, não parece que a Rússia esteja em condições de garantir o que quer que seja, até porque a Rússia está numa posição de vantagem. Se está numa posição de vantagem, qual é a necessidade que a Rússia tem para poder fornecer qualquer tipo de contrapartidas à Ucrânia e à NATO pelo reconhecimento da cedência territorial? Portanto, não parece que existe, não é? Portanto, era só isso que eu espero com isto ter efetivamente respondido. E agora passava também para um outro tema, que era a questão realmente do presidente Lula da Silva e de Nicolás Maduro antes de ir. Ora bem, Lula da Silva, concordes ou não com as políticas? Boa noite, Sr. António Marques. Boa noite também, Sra. Cátia Barcelos, e uma boa noite para Berlim. Estupenda cidade, não me canso de dizer isso. Portanto, adoro a cidade de Berlim, é de facto uma cidade de eleição. Sra. Oliveira Teixeira, muito obrigado também pelas palavras que me deixa. Mas, Lula da Silva, nós temos para já de pegar nas palavras de Lula da Silva e perceber que seja Lula da Silva, fosse Jair Bolsonaro, fosse qualquer outro político brasileiro, a dizer o que Lula da Silva tem dito nos últimos tempos, eu acho que não resta outra hipótese a não ser bater palmas, aplaudir e corroborar aquela opinião. Porquê? Vamos lá ver. A permanência de políticos no poder não pode depender dos gostos e dos apetites das elites ocidentais ou se nós gostamos mais ou menos de um determinado representante político. Nicolás Maduro, com todos os defeitos que tem, e não são poucos, aliás, comparar Nicolás Maduro com Hugo Chávez parece-me claramente até uma ofensa à memória de Hugo Chávez, que são personalidades completamente diferentes. Senhora Feitbeck, seja bem-vinda. Mas Nicolás Maduro é, para todos os efeitos, o presidente legítimo da Venezuela. Continua a ser o chefe de Estado em exercício. Quem é a União Europeia
e quem são os Estados Unidos para atribuírem a Juan Guaidó o título de presidente de facto da República Bolivariana da Venezuela. Mas quem é a União Europeia e quem são os Estados Unidos para fazer isto? É que, quando tentaram defender, muitos provavelmente já não se recordam, isto terá passado ao lado. Quando muitos tentaram garantir que a Venezuela indicava os seus representantes diplomáticos para as Nações Unidas através daqueles que fossem indicados por Juan Guaidó, na altura Guterres não teve outra hipótese. A não ser dizer, neste momento, a missão diplomática venezuelana é aquela que as autoridades da Venezuela, que estão em exercício pleno na Venezuela, acabam por indicar. Ou seja, enquanto na ONU não houver uma posição expressiva no sentido de aceitar que o poder político era outro, não há razões nenhumas para reconhecer outro tipo de presidente. Portanto, na altura, Guterres esteve bem com esta saída, porque foi uma posição bastante corajosa. E um abraço já agora também para o senhor outra dimensão, que está em Setúbal, é brasileiro, um abraço também para os brasileiros e para Setúbal. Um abraço para todos. Juan Guaidó nunca teve qualquer tipo de legitimidade para assumir o poder, fosse com quem quer que fosse, na Venezuela. Nicolás Maduro submeteu-se a eleições. Essas eleições foram monitorizadas por missões internacionais, não foram ocidentais. Paciência. Porque é que só os padrões ocidentais e só as missões internacionais ocidentais é que têm valor jurídico e valor fiável? Porquê? E para todos os efeitos, aquilo que Nicolás Maduro fez foi sempre dar a hipótese de manter o diálogo e de trazer e chamar a si a colaboração da oposição. Goste-se ou não, volto a insistir, goste-se ou não de Nicolás Maduro. Foi o povo que escolheu. Se foi o povo que escolheu, nós não podemos estar aqui a dizer o mais provável era ganhar só a oposição, portanto achamos que houve fraude e Juan Guaidó a partir de agora vai ser o chefe de Estado de Venezuela. Quer dizer, isto é uma decisão que só pode ser tomada por um bando de alucinados, que são aqueles que nos lideram na União Europeia. Quando eu penso na Comissão Europeia, mas quem é a União Europeia? Quem é a Comissão Europeia? Para quem era na altura o Sr. Juncker? Quem é a Sra. Ursula von der Leyen? Para eles próprios substituírem-se aos milhões de venezuelanos que escolheram o seu presidente e dizer, não, a partir de agora, nosso presidente é este. Foi muito discreto, mas foi em janeiro de 2022, salvo erro, que a União Europeia mudou a sua posição. A União Europeia deixou de considerar Juan Guaidó o presidente legítimo e passou a considerá-lo, a expressão representante. Esperem, que eu agora tenho mesmo de encontrar esse nome para vocês saberem. O nome formal... foi em janeiro de 2021 que deixaram de reconhecer o Guaidó como... exatamente, deixaram de reconhecer Juan Guaidó como presidente da Venezuela, mas passou a ser considerado um encarregado de negócios da Venezuela. Quer dizer, é uma despromoção. E é uma despromoção mais do que justa, porque, para todos os efeitos, Juan Guaidó é o mínimo. Juan Guaidó não tem qualquer tipo de legitimidade. Portanto, muito obrigado, Sra. Catarina Rolo e também, Sr. Luís Lopes. Têm sido dias intensos, sem sombra de dúvida. Mas isto para vos dizer que as palavras de Lula da Silva, no sentido de reconhecer a legitimidade de Nicolás Maduro, são mais do que pertinentes. E não sei se vocês viram uma das últimas reuniões internacionais em que vimos Nicolás Maduro com Emmanuel Macron, vimos a Nicolás Maduro com uma série de chefes de Estado ocidentais e Nicolás Maduro está, com toda a razão, de peito para fora e a tentar, e de nariz bem levantado, perante todos aqueles que, de uma forma envergonhada ou embaraçosa, tentam abordá-lo. Porquê? Porque ele sabe que ele saiu vencedor e tinha de ser vencedor. Agora, pergunto, valeu a pena, em vez de manter o diálogo com a Venezuela, estar a aplicar sanções apenas porque não se gosta de uma linha governativa? Eu acho e defendo que não. Portanto, eu acho que o Lula da Silva tem feito reparos extremamente importantes, extremamente interessantes e absolutamente pertinentes. Por hoje, eu ficaria por aqui.
E amanhã, eventualmente, poderemos dar continuidade, ou até mesmo na quinta-feira, a mais um outro direto, dedicado a mais um outro tema. Espero e prometo trazer novidades para esse mesmo direto. Agradeço uma vez mais a todos aqueles que fazem os contributos através do YouTube, através do Revolut, através do PayPal, através do MBWay, a todos aqueles que eu não tenho a oportunidade de agradecer por esta via, deixo desde já o meu agradecimento. É uma prova do reconhecimento, tudo aquilo que fazem, esses comentários, as questões, toda a atenção que têm, a forma como têm ajudado a promover também o canal e a engrandecê-lo, eu só vos posso agradecer. Portanto, fazem todos vocês parte deste mesmo canal e dessa estratégia de crescimento. Eu faço desde já votos de uma boa noite a todos e peço a todos aqueles que forem entrando e que entrarem mais tarde que deixem o vosso gosto, o vosso like neste mesmo direto, porque ajuda a difundi-lo, ajuda a dar-lhe destaque. Desde já, desejo a todos que tenham uma noite descansada e, Sr. Fernando Ramos, eu compreendo que não gosto do Maduro nem gosto do Lula. Acho que não é isso que está aqui em causa. Está aqui em causa uma questão de legitimidade. Ou seja, e Lula da Silva e Nicolás Maduro são os presidentes legítimos dos dois Estados. Da mesma forma como Alexandre Lukashenko é também, para todos os efeitos, o presidente legítimo da Bielorrússia. Portanto, escusamos de andar aqui a alimentar hostilidades e climas de tensão e a quebrar pontes que podem ser utilizadas em favor de parcerias com terceiros apenas por causa de gostos e afinidades que nós podemos ter ou não com estes mesmos povos. Portanto, Sra. Susana Rodrigues, Sra. Catarina Rolo, muito obrigado a ambas pela opinião. Sim, não é preciso haver nada em troca. A mim, aquilo que me dão de contrapartida é os estarem aqui presentes, mostrarem interesse, participarem. Isso é, por si só, uma moeda de troca muito importante que me dão. Portanto, e outra coisa que eu gostava de informar. Começou ontem uma série no canal História sobre a história da União Soviética. Ontem deram 2 episódios, só consegui ver um, porque naturalmente não tinha capacidade para poder ver, estava tremendamente cansado e continuo. Mas vejam que ontem, quem puder recuar, que recue, porque foram 2 diretos. Muito obrigado também, Sr. Olga Guedes, Sr. Trip for Man, obrigado a todos pelos vossos comentários e pelo reconhecimento. E é muito interessante esta história da União Soviética que está a ser dada, porque demonstra desde logo como é que os bolcheviques chegaram ao poder, como é que a relação entre Trotsky e também Joseph Stalin. E depois há um outro aspecto fantástico e que eu até fiquei espantado, porque eles sabem como é que são os comentários do canal História. É mesmo o RSS, Senhor Outra Dimensão. A série chama-se mesmo o RSS. Começou ontem às 22 horas. Deram 2 episódios, pelo menos. E é curioso, porque, como sabem, no canal estão os documentários, portanto, eles apresentam uma parte de documentário com imagens e depois colocam, várias vezes, cortam a meio para colocar intervenções de especialistas. E é curioso que, quando chegamos à parte daquilo que, por aqui, alguns, eu não quero insultar as pessoas naturalmente, mas a vontade é isso. Quando as pessoas me falam em Holodomor, e que eu tenho aqui um vídeo especial sobre Holodomor, eu tenho aqui um vídeo onde eu tento esclarecer as questões de Holodomor, e é curioso que uma das especialistas, sim, a série chama-se URSS, ou a criação da URSS, mas acho que é só a URSS, é uma coisa assim. E quando as pessoas falam do famoso episódio que aqui dizem Holodomor, eles colocam a posição de uma especialista em história da Rússia e numa série de outros aspectos históricos ligados à Rússia e cultura russa e tudo mais, que é americana, e ela diz qualquer coisa como um historiador que tenha investigado a fundo aquilo que aconteceu entre o final da década de 1920 e meados da década de 1930, facilmente consegue reconhecer que não foram só os ucranianos que foram afetados pela fome e que não foi generalizado pela União Soviética como um todo,
e que não fez parte de qualquer tipo de intenção de extermínio da população ucraniana. Ou seja, aquilo foi um desastre, foi um incidente que aconteceu com base numa política, foi um efeito colateral de uma política seguida. E nós temos uma investigadora especialista americana num canal ocidentalizado a dizer no Ocidente uma coisa que nós, provavelmente em novembro, lá vamos nós outra vez falar da situação de Holodomor e de que houve uma intenção de provocar os extermínios genocídios ucranianos. Ou seja, é mais uma prova. E eu achei curioso que ela tivesse dito exatamente este aspecto, que foi qualquer historiador que tenha investigado a sério, a fundo, este período histórico, só pode chegar a uma conclusão. E a conclusão não é aquela a que determinados historiadores que falam na nossa praça alimentam. Porque, na verdade, são troliteiros, são propagandistas e só têm a intenção de atingir e de ferir a imagem de um determinado país. Portanto, era só com isto que eu me queria despedir. Só por isto, acho que já justifica que nós acompanhemos isto. Aliás, é sempre importante. E, portanto, uma boa noite a todos. Eu aconselho-vos ainda, na próxima sexta-feira, dia 2 de junho, na Feira do Livro, vai estar a ser apresentado um livro por parte de uma pessoa que eu bem conheço e que eu também bastante valorizo, a professora Larissa Chatropa, que foi minha professora de uso, e eu tenho uma estima tremenda por esta senhora, pela professora Larissa Chatropa, que é uma excelente senhora, é uma senhora no verdadeiro sentido do termo, é uma senhora extremamente afável, extremamente simpática, é uma senhora russa típica, tradicional, no sentido de ser afável, de ser muito bondosa, dá muito de si, é extremamente profissional, tem várias traduções de várias obras russas para a língua portuguesa e ela vai estar juntamente com a Ana Matoso, que é uma especialista também em literatura russa, não conheço, confesso que não conheço o trabalho, mas para estar aqui associada à professora Larissa Chatropa, acredito que tem que ter qualidade. E elas vão estar as duas na apresentação do livro da Nadezhda Mandelstam, que se chama Contra Toda a Esperança. 17 horas, 2 de junho, na Feira do Livro, palco Praça Laranja. Portanto, aconselho vivamente a que quem puder, que participe neste evento, que dê também uma força. Acho que a professora Alicia Chotropa, que é uma joia de pessoa, uma tremenda senhora, também merece. Larissa, exatamente. Exatamente. Vamos lá ver. Traduziram o nome da senhora, coitada, assim, Larissa, para português. Mas o nome dela, em bom rigor, em russo, é assim. Portanto, mas a professora Alice Chotropa, que quem puder, que lhe dê, e lá for, que possa dar um abraço da minha parte, que é sempre para mim um prazer ver que continua com este trabalho e continua sempre com este contributo. Ora bem, e com isto, já me alonguei. Faço votos, uma vez mais, de boa noite. Não se esqueçam, todos aqueles que puderem, de deixar o vosso gosto, o vosso like neste mesmo vídeo e também no canal. Portanto, perante isto, muito boa noite a todos. Até uma próxima oportunidade.